3, 2, 1, REC. Envelhecer é um direito e ser respeitado também. Basta olhar pelas ruas, pelas praças ou pelos espaços de convivência de Porto Velho para perceber que o tempo tem muitas histórias a ser contadas e muitos direitos ainda esperam para ser cumpridos. São olhares que carregam uma vida inteira, passos que já foram rápidos e hoje caminham com mais cuidado. A lei diz que a pessoa idosa tem direito à dignidade, ao lazer, à cidadania plena. Mas diante dessa realidade, será que a nossa cidade está pronta para honrar com tudo que a lei garante? E é nessa reflexão que eu chamo você para entender um pouco desse mundo, que já já será o nosso também. Bora lá? Com o aumento da população idosa em Porto Velho, cresce também a necessidade de políticas públicas que garantam inclusão, convivência e bem-estar. De acordo com a estimativa publicada em 2023 pelo IBGE, a capital de Rondônia possui mais de 50 mil pessoas acima de 60 anos de idade. Há os que vivem sozinhos, outros em comunidades com suas famílias ou em asilos. E há também quem deseja socializar, se movimentar em lugares onde o dia fica mais leve e a rotina ganha mais sentido. E é justamente nesse ponto que o encontro respaldado nas ações oferecidas pelo poder público ganha vida. No Ginásio Municipal Eduardo Lima e Silva, mais conhecido como Dudu, localizado na zona sul de Porto Velho, é um dos 5 espaços do governo do estado onde há encontros na maioridade para participar de atividades como caminhada, hidroginástica, dança e esportes. O movimento para eles não para, e a vida também não. A dona Ilza Aparecida Maia dos Santos, de 68 anos de idade, participa dessa ação há 8 anos e conta com a alegria dessa integração. Sim, porque eu era funcionária pública, eu aposentei, porque aqui em casa fica enferrujada, né? Aí tem que desferrujar um pouco. E o que a senhora aconselha para o pessoal que ainda não pratica o esporte? A senhora aconselha a fazer? O que a senhora diz para eles? Sim. Porém, depois que a gente inteira, depois dos 60, vem a diabetes, vem pressão, vem depressão. E isso tudo a gente conversa. Isso é uma terapia. Eu estou conversando com a colega, outra colega. E vai passando. Já fez muita amizade aqui? Sim. Mas nem tudo são flores. A cidadania plena ainda encontra desafios como poucos espaços públicos, calçadas irregulares, dificuldade no transporte, preconceito e abandono. E, para que tudo isso seja materializado, existe uma lei, o Estatuto do Idoso, aprovado pela Lei número 10.741, em 1º de outubro de 2003, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ela garante prioridade no atendimento, acesso ao lazer e à dignidade. Mas, por mais que haja a legislação, é necessário ativar estes direitos para que a cidadania na melhor idade seja de fato efetivada. Enquanto alguns direitos não saem do papel, outros avançam e ganham força com a ação direta do poder público, abrindo espaços para iniciativas que impactam a vida de quem envelhece na capital. Em Porto Velho, o principal instrumento público que concentra ações de cidadania aos idosos é a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, a Centel. A assessora técnica Érica de Araújo Almeida administra o complexo urbano na zona leste da cidade, a Vila Olímpica Chiquilito Erce, e mais 4 polos distribuídos nos principais pontos da capital. O ginásio Eduardo Lima e Silva, o Dudu, na zona sul. O polo Praça Céu, na zona leste. O Parque da Cidade, na zona norte.
e o Polo Ginásio João Lima, na zona centro-oeste da cidade. O programa Qualidade de Vida ele tem vários projetos dentro dele. Dentro desses projetos tem chamado um que é Viva Mais, que ele é voltado exclusivamente ao público do idoso. O projeto Viva Mais ele é um projeto que ele é contínuo, ou seja, ele acontece o ano todo. A gente tem projetos que eles são pontuais, por exemplo, a corrida do aniversário de Porto Velho. Acontece uma vez, né? Esse não, ele acontece todo o ano. Ele acontece em 5 polos aqui em Porto Velho. Dentro do Departamento de Esporte e Lazer, nós temos um que é voltado só para cuidar, um gerente só para cuidar do lazer, que é a Isa, e um que é para cuidar só do esporte, né? Então, isso que a gente está falando, que eu estou falando para vocês, é só do lazer, né? E o idoso está dentro do âmbito do lazer, pra gente. Que esse ano, para a gente ampliar as inscrições, a gente tentou informatizar, né? A gente informatizou. Então, o primeiro desafio nosso foi os idosos terem entendimento da informatização. Por exemplo, a gente mandou o link do forms de inscrição, né? Para poder, porque nós fizemos dias-alvo nos polos, né? Inscrição em para loco, inscrição, né? Mas ainda assim é pouco, né? Então a gente fez QR Code e aí às vezes um conhece o outro e chama. Também, quem comentou sobre esses dados foi a Isa Dias, gerente de lazer. Essa única saída de um chamar o outro é a única forma mesmo de eles virem? Não, é uma das formas que a gente usa. Mas aí, por exemplo, a pessoa não tem familiaridade nenhuma com o Google Forms. Aí a gente chama, venha pra aula, vem conhecer a aula, faz uma aula experimental. Se você gostar e quiser se matricular, aí nós matriculamos. Isso. O próprio professor abre o celular, né, no Google Forms e pega só as informações e matricula. Isso demanda um tempo, a gente precisa deixar pessoas específicas, né? A gente ficou um mês, né, Lisa? Um pouquinho mais só nisso. Que diferente do adulto, né? Que a gente manda um forms rapidinho preenche. Aí isso demanda um tempo que a gente poderia estar fazendo outras coisas para eles mesmo, mas é porque é um ritmo diferente deles, né? A cada ano, o número de idosos atendidos nos polos cresce de maneira expressiva. São 820 idosos distribuídos nos polos regionais de Porto Velho. E esses números devem aumentar em 2026, com mais de 2.400 idosos no programa. E isso requer ainda mais parcerias. Os profissionais de educação física que atuam nesses polos reforçam a importância de políticas contínuas. Patrícia Lemos Maus trabalha com a terceira idade há 8 anos. Atualmente atende o Polo Dudu. Ela explica a importância dos exercícios funcionais adaptados para eles, promovendo a saúde muscular e articular. Para a Patrícia, o idoso que se exercita regularmente melhora o equilíbrio, a memória, o humor e a convivência. Eu vejo como uma transformação, eu vejo uma ressignificação das pessoas que estão aqui, porque elas ficam mais independentes, né, devido ao fortalecimento muscular, elas ficam mais felizes devido à convivência, né, à atividade em conjunto, ela propicia essa formação de espírito de comunidade. Eu vejo uma melhoria emocional, né, porque o exercício físico, ele tem uma liberação de substâncias que provocam bem-estar, então, assim, vai além da melhoria, é uma ressignificação das pessoas que estão aqui. Lucas Alessandro Silva Chagas, de 19 anos, é estudante de educação física e estagiário no projeto Viver Mais. Ele conta como é trabalhar com os idosos na parte rítmica, a dança, uma atividade que exige coordenação motora e ajuda também na saúde emocional do idoso. Às vezes está em casa, não se alonga, então é um momento propício nas aulas que a gente faz para alongamento, para depois a gente desenvolver uma dança. E por visto, eu já vi que muitas alunas melhoraram a sua comorbidade nas nossas aulas, porque tinha gente que não conseguia levantar o braço, hoje em dia já joga, que é uma beleza. Então a gente desenvolve esse trabalho, né, que é as danças, e a gente trabalha alongamento, que é para poder melhorar a mobilidade delas também.
E você sente a energia deles é diferente? Muito diferente, principalmente o pessoal da manhã. É uma energia assim de voz que a gente trabalha, sabe? É receba o beijinho, receba o presente. Nem no meu aniversário eu não recebi tanto presente quanto recebi no Dia dos Professores. A população de idosos mostra sinais de expressivo aumento para os próximos anos. Em 2023, a faixa etária deixou de ser a menor parte da população e na projeção das próximas 2 décadas será a maior, segundo o IBGE. Para se ter uma ideia, em 2023, a população de idosos ultrapassou a de jovens de 15 a 24 anos, fato inédito no Brasil. A causa desses resultados são fatores como a queda na taxa de fecundidade, assim como o aumento de expectativa de vida. E falando em juventude, falamos também do contexto do universo digital. E este é um mundo em que os idosos não têm tanta afinidade, se comparando ao público jovem. A profissional de educação física, Ellen Maria Luz, especialista em atendimento para idosos, explica sobre este contexto. Ela está importante é que cada vez mais a pessoa idosa ela continua estar próximo do social, sobretudo relacionando aqui a saúde mental e a saúde digital. O idoso ele precisa ter relação com as tecnologias, para além do celular, as tecnologias que envolvem o idoso, envolvem o ser humano nesse planeta que estamos hoje, né? Então, essa associação do idoso com a inclusão digital e a manutenção do ambiente social, isso é importante. E valorizar, sobretudo, a experiência do idoso, que tem uma vivência aí, como todos nós, de erros, acertos, fracassos e sucessos. Eu espero poder ter ajudado. Vou só colocar aqui alguns autores que eu consigo lembrar, que é o Luiz Roberto Ramos. Ele tem uma obra maravilhosa, que é a Epidemiologia do Envelhecimento. São com evidências de estudos longitudinais sobre o envelhecimento ativo e prevenção da fragilidade. O Alexandre Kalash fala sobre o envelhecimento como um novo paradigma, né? São conceitos de cidade amiga do idoso e políticas públicas do envelhecimento saudável. E a Mary Beard, que é a obra do Meaning of Age, que fala sobre reflexões socioculturais e sobre o estigma de qualidade de vida do idoso. Seja no contexto da saúde, tecnologia ou lazer, os idosos são cidadãos especiais, precisos de cuidados diferentes. Não se trata apenas de oferecer o direito, trata-se de reconhecer que cada idoso carrega uma história inteira que ainda deseja ser vivida. O futuro da cidade precisa de investimento, de planejamento e um olhar atento às cidadãs e cidadãos da melhor idade. Garantir cidadania à pessoa idosa não é um favor, é um dever. Para mais informações das atividades de lazer e esportes oferecidas pelo poder público, entre em contato pelo telefone operadora 69 8473 5016. Eu sou Patrick Prates. E eu sou Amélia Neves. E convidamos você a refletir sobre o assunto, porque um dia, eu e você, seremos idosos também. Vem viver! Três.